Boa noite. Boa noite. Temer se encontra com empresários na Fiesp e defende o seu governo. O presidente insiste na reforma da Previdência e rejeita ser o responsável pelo desemprego. Ministério Público reabre investigação sobre o assassinato de Vladimir Herzog. O jornalista foi morto na central de torturas do Exército em São Paulo, na ditadura militar. 1/3 dos professores da educação básica estão totalmente insatisfeitos. Metade não recomendaria a profissão a um jovem, porque a considera desvalorizada. Revogadas as regras sobre coparticipação e franquias nos planos de saúde. As medidas sofreram duras críticas e tinham sido suspensas pelo Supremo. 3.000 quilômetros de rios correm debaixo do asfalto em São Paulo. Na região da Paulista, uma caminhada percorre nascentes e lembra velhas histórias. O Papa Francisco aceita a renúncia de arcebispo que acobertou abusos sexuais contra menores. Philip Wilson, da Austrália, foi declarado culpado por proteger um padre pedófilo. O Jornal da Gazeta volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com essas e outras notícias. Até já. Sabores deliciosos, aromas irresistíveis e benefícios incontáveis. Nessa segunda, nós vamos descobrir as qualidades de uma das bebidas mais apreciadas do mundo, o chá. Confira um bate-papo sobre tratamentos de beleza e bem-estar. No nosso musical, eu recebo o compositor Lula Barbosa, meu querido, que apresenta canções muito especiais. Corações são pequeninos grãos de areia. Todo seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, então vem. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O presidente Michel Temer fez um discurso em defesa do seu governo para empresários de São Paulo. Destacou que o próximo a ocupar o cargo precisa manter o diálogo com o Congresso. O almoço foi na sede da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Licenciado da presidência da entidade, o candidato do MDB ao governo de São Paulo não compareceu. No fim de semana, Paulo Scaff foi questionado sobre a ausência de Temer na convenção do partido que ratificou a candidatura dele, que também aconteceu na capital paulista. O candidato disse apenas que o presidente foi convidado. No encontro de hoje, Michel Temer ouviu queixas de representantes da indústria alimentar
alimentícia e da construção civil. Este último cobrou investimentos, segurança jurídica e planejamento para o setor, importante gerador de empregos. No discurso, o presidente voltou a defender o seu governo. Citou a reforma trabalhista, o controle da inflação e reclamou que tentam agora colocar nele a pecha de gerador de desempregados. Nem tive tempo para isso, convenhamos, porque é um governo de 2 anos. E isso aqui eu quero deixar muito claro. Nós temos um governo de 2 anos com uma oposição radicalíssima. Eu recebi uma oposição muito forte, e uma oposição pesada, não foi fácil. E nosso governo, nós dissemos, nós vamos enfrentar isso. E enfrentamos. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência. Sem explicar muito, disse que um aparelhamento impediu que a matéria fosse votada. Ressaltou que o governo dele restabeleceu o diálogo com o Congresso e fez uma recomendação aos pré-candidatos à presidência, que busquem por harmonia política. Porque o que nós mais precisamos no país é concórdia. Instituiu-se nesses últimos anos um sistema de discórdia e quase de ódio. Uma disputa. E quando há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Um levantamento publicado pelo jornal o Globo mostra que depois de 4 anos da primeira delação da Operação Lava Jato, apenas um réu com foro privilegiado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Dos primeiros 22 inquéritos abertos há mais de 3 anos, metade já chegou ao final no tribunal. A única condenação foi a do deputado Nelson Meurer, do PP. Nos outros 10 casos encerrados, aconteceu o arquivamento do inquérito, a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República ou a absolvição no julgamento final. O juiz Sérgio Moro intimou o ex-deputado Cândido Vacareza, do Avante, por ele ter criado uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a campanha. Moro questiona o fato de que Vacareza ainda não pagou a fiança no valor de R$1,5 milhão imposta pelo magistrado, alegando insuficiência financeira. O juiz deu 3 dias para a defesa e o Ministério Público Federal se manifestarem sobre o assunto. Moro também proibiu que ele exercesse cargos públicos. Mesmo assim, Vacareza criou um grupo no WhatsApp para recolher os valores para sua pré-candidatura a deputado federal. Condenado na Lava Jato, o ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara dos Deputados deixou a prisão em agosto do ano passado. Vacareza foi acusado de receber propina de $500 mil em contratos para o fornecimento de asfalto para a Petrobras. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da falta de definição dos partidos para escolher os vices nas chapas dos presidenciáveis. Se você está preocupado com a qualidade dos candidatos ao Planalto, vai aqui um conselho. Comece a rezar. Junte as mãos e faça suas preces pela saúde do próximo presidente da República, seja quem for. Preste atenção ao noticiário sobre o processo de escolha dos candidatos a vice. Quem acompanha de perto o sobe e desce dos nomes fica tentado a cair de joelhos e rezar com devoção. O escritor Otto Lara Rezende costumava dizer que a morte é o clube mais aberto do mundo. Nada assegura que eu mesmo não terei um infarto fatal antes de terminar esse comentário. Portanto, nenhum dos candidatos está livre de uma fatalidade. No Brasil pós-redemocratização, 3 vices, Sarney, Itamar e Temer, assumiram o poder depois que os titulares sofreram morte física ou política. Entre os principais presidenciáveis, nenhum dispõe ainda de vice. Há um pouco de tudo no rol de opções. Um príncipe da família imperial brasileira, um astronauta, um ex-deputado comunista recém-filiado a um partido dinheirista, uma desconhecida vice-governadora do Piauí, um plano B que pode virar plano A em pleno voo, o diabo. Nunca a oração foi tão necessária. A lista de presidenciáveis indica que é grande a chance de o próximo governo ser ruim, mas a gestão do vice pode ser ainda pior. A prioridade nacional é rezar pela saúde do sucessor de Michel Temer. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência, sobre as eleições. O Ministério Público Federal reabriu a investigação para identificar e punir responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar.
No dia 4 de julho, sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, condenou o Estado brasileiro no caso. A versão oficial era de que Herzog tinha cometido suicídio. A família do jornalista assassinado e autoridades envolvidas no processo chamaram a imprensa para explicar o alcance da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No começo do mês, o Estado brasileiro foi condenado por negligência no caso Vladimir Herzog. O jornalista foi torturado e morto em outubro de 1975, nas instalações do DOI-CODE, em São Paulo, o órgão repressor da ditadura militar. A versão oficial divulgada na época era de que ele tinha cometido suicídio. Só em 2012, o atestado de óbito foi corrigido e passou a constar que a morte decorreu de lesões e maus-tratos sofridos em dependências do Segundo Exército. Em cumprimento à sentença da Corte Interamericana, o Ministério Público Federal reabriu a investigação com o objetivo de identificar e punir os responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. Porém, no passado, em casos semelhantes, a Justiça não aceitou a denúncia, alegando o vigor da Lei da Anistia de 1979, que perdoou crimes políticos de militantes de esquerda e de militares. O que está diferente agora é que a Corte Interamericana usou a mais alta qualificação em termos de gravidade para o que aconteceu no Brasil durante a ditadura, que foi declarar que os crimes praticados aqui pelos órgãos da repressão, pelos órgãos do Estado, foram crimes contra a humanidade. A gente quer conhecer os culpados, a gente quer que o que deva ser feito seja feito. Mas não é simplesmente por uma questão de reviver o passado, mas sim de construir um futuro melhor. Pesquisa revela que, além de salário maior, professores da educação básica, pública e privada querem ser reconhecidos. O levantamento registrou o conhecimento e a opinião da maior categoria profissional do país, com cerca de 2.200.000 professores. Já são 10 anos dentro da sala de aula e uma dedicação permanente aos alunos. Eu acho que ela é muito legal, ela faz atividades que a gente gosta. Janaína é formada em Educação Física e Pedagogia, tem especialização em ensino infantil e é pós-graduada no Canadá. Hoje trabalha numa escola particular bilíngue e afirma que escolheu ser professora por vocação. Apesar de ser realizada na carreira, ela acredita que a profissão está desvalorizada. Acho que isso vem mudando, as pessoas estão tendo uma consciência diferente. E os professores também estão lutando cada vez mais para ter um espaço melhor e maior e as pessoas entenderem realmente a importância do professor. O levantamento feito pela ONG Todos pela Educação mostra que essa é uma queixa comum entre os docentes. Eles apontam como uma das prioridades a necessidade de se restaurar a autoridade e o respeito pela figura do educador. A maioria também não vê comprometimento das secretarias de educação com a melhora de aprendizagem dos alunos e nem com a carreira do professor. A pesquisa traz uma informação importante, que é a necessidade da gente reduzir a distância entre os gestores públicos, que formulam a política educacional, e os professores, que implementam essa política e fazem a educação acontecer no dia a dia. A pesquisa foi feita com 2.160 professores da educação básica de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E 33% dos docentes se dizem totalmente insatisfeitos com a profissão. E quase metade dos entrevistados não indicaria a carreira aos próprios alunos. Ainda segundo o levantamento, o baixo reconhecimento da carreira pela sociedade, os salários ruins e a rotina desgastante estão por trás dessa percepção. 6 em cada 10 professores acreditam que para reverter esse quadro é preciso melhorar os seus vencimentos. Em muitas regiões do Brasil é preciso repensar essa questão salarial e melhorar a remuneração dos professores, mas também apontam outros fatores fundamentais, como a questão da formação, então a formação continuada, que é aquele desenvolvimento profissional ao longo da carreira, e a participação no debate público sobre as políticas educacionais. O salário médio no país, segundo os professores pesquisados, é de R$ 4.451. Para 71% deles, a remuneração é a principal fonte de recursos. 29% afirmam ter uma outra atividade
para complementar a renda. Eu gostaria muito que a gente fosse realmente bem valorizado e que as pessoas voltassem a enxergar o professor como uma peça-chave para a mudança do mundo. O avião bimotor que caiu ontem no Campo de Marte foi retirado da pista hoje à tarde. O aeroporto foi reaberto agora há pouco. A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai determinar a causa do acidente. O piloto morreu no local. 6 passageiros são donos e funcionários de uma empresa de embalagens, a Vidplast. A aeronave era de propriedade da empresa. Logo após o acidente no aeroporto que fica na zona norte da capital, vídeos começaram a ser postados nas redes sociais. Neste daqui, dá para ver a aproximação do avião e quando ele vira de cabeça para baixo, antes de tocar o solo e pegar fogo. Neste outro, a pessoa se assusta ao perceber que o avião vai cair e registra as chamas. Segundo testemunhas, o avião arremeteu 3 vezes. A aeronave de prefixo PPSZN é um bimotor King Air C-90. De acordo com a ANAC, o avião foi fabricado em 2008 e estava em situação regular. O avião saiu neste domingo, pouco depois das 4 horas da tarde, da cidade de Videira, que fica em Santa Catarina, e onde está uma das unidades da Vidplast. O destino? Aeroporto Campo de Marte, aqui em São Paulo. Especialistas acreditam que o acidente pode ter sido provocado por perda de sustentação da aeronave ou então por uma possível diferença de potência nos motores. O piloto morreu no local. Ele ficou preso às ferragens. Antônio Traverse, de 50 anos, tinha mais de 5.000 horas de voo e trabalhava há 18 anos na empresa Vidplast, de Santa Catarina. Entre as vítimas feridas, os fundadores da companhia, o filho de um deles, de 17 anos, 2 funcionários e o copiloto. Segundo os bombeiros, 4 sobreviventes tiveram traumatismo craniano, um traumatismo abdominal e outro apenas escoriações. Eles foram levados para 5 hospitais. A situação deles é estável. Em nota no site, a empresa Vidplast informou que os 6 passageiros estão hospitalizados e recebendo todos os cuidados médicos necessários. A empresa lamentou a morte do piloto e disse que está prestando o melhor atendimento a todas as famílias envolvidas. Fortaleza, capital do Ceará, viveu hoje mais uma madrugada de pânico, com ataques a ônibus e prédios públicos em toda a região metropolitana. A cidade de Boa Vista, capital de Roraima, também teve ataques e as autoridades admitem a participação de grupos criminosos como o PCC e o Comando Vermelho. Hoje foi o 4º dia de ataques na Grande Fortaleza. Durante a madrugada, mais 2 ônibus foram incendiados em bairros da periferia. No total, ao menos 14 veículos foram queimados em todo o estado desde sexta-feira. No fim de semana, também houve 8 ataques a prédios públicos, com rajadas de fuzil e metralhadora. 13 edifícios foram atacados e a polícia encontrou ao menos uma granada que não explodiu numa das delegacias que foi alvo dos criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a sequência de atentados aconteceu em represália às mortes de 3 criminosos ligados ao Comando Vermelho, durante troca de tiros com a Polícia Militar Cearense na quinta-feira. 3 suspeitos de participação nos ataques foram presos até agora. Em Boa Vista, capital de Roraima, os primeiros registros de violência começaram ontem à noite, com incêndios de prédios públicos, bancos e carros. Ao menos 3 agências bancárias e uma delegacia foram atacadas. Um quartel da Polícia Militar e um trailer da PM também foram alvo de tiros na madrugada. A Polícia Militar informou que os ataques foram ordenados pela facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Aqui em São Paulo, um arquiteto da USP trabalha num projeto diferente: catalogar os tipos de letras usadas nas fachadas e edifícios históricos da capital. O estudo revela a história e os avanços da cidade através de letras e números muitas vezes escondidos dos olhares apressados dos paulistanos. Elas estão lá há tempos, as letras nas fachadas dos prédios, e não são à toa. Carregam informação além do que as próprias palavras dizem. As formas das letras têm algo a revelar, e desvendar essa mensagem caiu no gosto desse arquiteto. O desenho das letras em si, elas carregam
detalhes ou elementos estilísticos que têm a ver até com a época onde elas foram criadas ou elas estão sendo usadas. Assim como a arquitetura muda ou as coisas mudam, as letras também carregam esses elementos estilísticos. A análise virou trabalho de pesquisa de mestrado na USP e depois doutorado também na Universidade de São Paulo. Hoje, mais de 70 prédios da capital paulista estão num catálogo batizado de Tipos Paulistanos. O material está disponível nas redes sociais. Andar com o Delbu aqui pelo centro de São Paulo é uma forma de conhecer a própria cidade e marcas nunca antes vistas, pelo menos pela maioria. Quer um exemplo? Olha ali em cima daquele prédio. O letreiro Banco de São Paulo, BSP, esculpido no prédio e que ainda à noite era luminoso. Eu vou confessar que realmente assim, eu levei várias vezes que eu visitei aqui esse prédio, fiquei olhando, foi depois de algumas 4, 5 vezes que eu reparei, que eu vinha descendo aqui pela 15 de novembro, que eu vi aquele sinal lá em cima, né, que me chamou a atenção e fiquei louco, né? Falei, como eu já tinha vindo tanto olhar e nunca tinha visto isso. O prédio do Banco de São Paulo, na rua 15 de novembro, é um dos principais exemplos dos edifícios do estilo Art Deco, que dominou a capital entre 1928 e 1954. As letras limpas, mais geométricas, expressavam o tom de modernidade que a época pedia. Edifícios como Classes Laboriosas, tombado e também no centro, mas bem maltratado, conserva as letras em triângulos, quadrados e círculos. Uma comparação das mudanças de estilo de arquitetura e também na estética das letras está aqui na Rua Boa Vista. A porta da Casa de Ramos de Azevedo tem um desenho mais arredondado no estilo anterior, clássico. E o vizinho, o Banco Aliança, com uma fachada bem mais geométrica. Outro exemplo está no Marco Zero, na Praça da Sé. O que a gente vê aqui é uma tentativa de passar transmitir modernidade nesses traços, né? Nesse desenho de letra, nessas ilustrações. Todo mundo queria se separar do antigo e começar a mostrar que era uma coisa nova, que era uma coisa moderna, uma nova época, né? Vamos dizer. O estilo ousado, moderno e forte estampa ainda a fachada na Avenida Paulista 900. O prédio da Gazeta é uma referência pelas suas letras grandes e geométricas. Tem alguns prédios que eu já vi baixos relevos em concreto, mas não de uma maneira tão criativa quanto esse, né? Que tem essa coisa que eu acho muito interessante aqui, é o negativo positivo, né? Em alguns lugares a letra está para baixo e em outros lugares está para cima, né? Um painel assim modernista, todo de concreto aparente e com certeza é uma referência aqui para a Avenida Paulista, né? Delbu se focou no estudo acadêmico da estética Art Deco, mas quando se afina o olhar para a estética das fachadas, alguns detalhes começam a saltar aos olhos mesmo que de outras épocas. Esse prédio, por exemplo, cheio de réplicas de moedas antigas, ou a fachada em pastilha da Casa das Arcadas. As curiosidades da nossa história estão aí, só precisa saber enxergar. A Agência Nacional de Saúde recuou e acabou com as regras que permitiriam aos planos de saúde cobrar franquia e aumentar o valor da coparticipação do cliente. A repórter Carla Rodeiro tem os detalhes. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. A resolução anunciada em junho permitia que os planos de saúde cobrassem dos usuários até 40% do valor da consulta, do exame ou de outro procedimento. E também uma franquia semelhante à do seguro do carro. Essas novas normas nem chegaram a entrar em vigor. Foram suspensas antes pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que considerou esse reajuste abusivo. Hoje, a coparticipação cobrada pelos planos geralmente não ultrapassa os 30%. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e o PROCON afirmam que os gastos com o plano de saúde poderiam dobrar com essa resolução. Bem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar afirma que voltou atrás em função do que chamou de apreensão da sociedade. Diz que pretende reabrir a discussão em torno da proposta e que está disposta a ouvir sugestões numa nova audiência pública que será marcada. Já a Associação Nacional dos Planos de Saúde defende que parte da norma que foi suspensa agora seja incluída numa nova resolução, porque acredita, entre aspas, que o consumidor seria beneficiado com a modernização, clareza e gastos previsíveis. É com vocês no estúdio.
A mortalidade infantil caiu aqui na cidade de São Paulo com uma taxa de 11,1 mortos a cada 1.000 nascidos. Antes, essa taxa era de 11,3. Esse número ainda é alto, mas vai na contramão dos outros municípios brasileiros, em que a mortalidade de bebês e crianças até 5 anos de idade, infelizmente, está aumentando. A taxa estava em queda desde a década de 90 em todo o país, mas voltou a crescer em 2016. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O juiz Moro diz que a eleição pode pôr a Lava Jato em risco. No Valor Econômico, o repórter Ricardo Mendonça informa. Moro não registrou no sistema de transparência da Justiça Federal sua participação como palestrante em Nova York, num evento do LIDE, empresa da família de João Dória. Palestra em 16 de maio. Segundo o Valor, o registro deveria ter sido feito em até 30 dias. Em maio, Moro foi a Nova York também para ser homenageado como Homem do Ano. Então, na Folha, Daniela Lima informou: ao menos 7 bancos brasileiros e estrangeiros patrocinaram a homenagem a Moro. A Petrobras também, cada um pagando $26 mil por mesa do evento. O juiz Bretas disse temer que a eleição presidencial interfira na Lava Jato. Disse isso estrelando o evento paralelo da Flip, em Paraty. Bretas, numa feira literária. Deve ser por já ter citado trechos da Bíblia em sentenças. Porque Bretas e a mulher Simone, também juíza, recebem auxílio moradia mesmo morando no Rio. Na Flip, Bretas explicou: defasagem salarial. Dallagnol é procurador da República. Dallagnol anda aconselhando contra votos nulo e branco. Dallagnol também recebe auxílio moradia, como Moro, mesmo ambos morando na mesma Curitiba, onde trabalham. Luiz Roberto Barroso é ministro no Supremo, tribunal onde andam se engalfinhando por conta de decorrências da prisão de Lula. Mas Barroso disse não ter lido ainda a decisão ou acórdão sobre a sentença de Lula. Barroso também brilhou na Flip. Carmen Lúcia é juíza, preside o Supremo. Ela não foi à Flip, mas disse que o Brasil tem que, aspas, voltar a ser uma pátria-mãe gentil para todos. O Brasil, essa pátria-mãe gentil, escravizou mais de 3,5 milhões de humanos por 350 anos. Os nativos indígenas eram 5 milhões, hoje não passam de 900 mil. Nos últimos 37 anos, 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas nessa pátria-mãe gentil, que tem 52 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis. Boa noite. Centenas de rios correm cobertos pelo asfalto. Neste fim de semana, o movimento Existe Água em São Paulo promoveu uma caminhada pelas ruas do Bexiga para apresentar a bacia do rio Saracura, uma história que se confunde com a do bairro que inspirou a teletra de samba. Nos fundos desta casa, na rua Almirante Marques Leão, é possível ver a água brotando pela parede. A Júlia mora no bairro do Bexiga há 30 anos e sabe da importância da nascente no terreno. Há 30 anos atrás, essa nascente já era bem marcada, mas talvez eu não tivesse a consciência e o merecimento para entender a riqueza que eu tinha na mão. Mas hoje em dia eu sou uma ativista jardineira e muito preocupada com as águas da cidade. Essa água ajuda a formar o rio Saracura, que nasce a 2 quadras da Avenida Paulista e encontra com o rio Itororó, até desaguar no rio Tietê. Hoje, o rio está canalizado e quase não dá para ver a olho nu, mas já teve um papel histórico importante. O bairro do Bexiga já foi um grande provedor de águas para a cidade de São Paulo. Existiam aqui muitos chafarizes, muitas bicas d'água. E ainda tem um pouco de remanescente disso. Se a gente passa aqui pelo bairro, um pouco abaixo dessa casa, tem 3 lava-jatos que funcionam 24 horas, com águas que vêm desse lençol freático. São 300 rios mapeados que estão debaixo do asfalto. São pelo menos 3.000 quilômetros de cursos d'água submersos. Pelos bueiros, ainda dá para escutar o barulho do rio Saracura que desce pelas ruas do Bexiga. Hoje a gente vê uma cidade como São Paulo com mais de 300 rios
e a gente, de novo, à beira de uma crise hídrica, né? Neste fim de semana, várias pessoas se reuniram e fizeram uma caminhada para conhecer algumas nascentes da região. Olhar com um olhar diferente, né, para essas águas, né? Porque se a gente quer os rios de volta, não adianta só o poder público estar querendo. Como que é escutar o rio? É uma delícia, é uma delícia. O escritório dá aqui para a rua e você ouve dia e noite, né? E nesse momento de estiagem e tudo, sabe? O nome do rio é uma referência a uma espécie que era muito comum por aqui naquela época. A ave de pernas finas, a saracura, também é símbolo de um dos lugares mais emblemáticos do bairro, a Vai-Vai, que desde 1930 já tinha uma forte relação com o rio e que até virou letras de samba. Asfalto hoje cobriu o nosso chão, lembrança eu tenho da saracura. Seu penteado, de 70 anos, desfila pela Vai-Vai desde os 5. Ele cresceu à beira do rio. Brinquei aqui no Rio Saracura, aqui na frente da escola. Toda a água de cima da Paulista descia para cá e formava esse córrego, né, que era o córrego da Saracura. E era a Saracura mesmo, porque tinha umas galinhazinhas pequenininhas que chamava Saracura. E apesar de discreto, na época de chuva, quem mora por aqui sempre lembra do rio. Se chove muito lá em cima na Paulista, vem tudo aqui enche, e essa parte aqui enche tudo, aqui na 14 bis. Então a gente fala, hoje o Saracura tá bravo, tá invocado e não vai ter ensaio. E por falar em água, o sistema Cantareira entrou em estado de alerta. Hoje, o nível d'água chegou a apenas 39,7% por causa do mês de julho mais seco dos últimos 3 anos. Dos reservatórios que compõem o sistema, a situação mais grave é o da represa de Cachoeira, em Piracaia, com apenas 10% da sua capacidade. Por causa do baixo nível, o limite de retirada d'água foi reduzido pela Sabesp de 31 mil para 27 mil litros por segundo. Com 47 dias de seca, a previsão de chuva deve melhorar um pouco a situação do sistema Cantareira, que abastece mais de 8 milhões de habitantes da capital e Grande São Paulo. Bom, aqui em São Paulo o tempo mudou e esfriou um pouquinho e já tivemos algumas pancadas de chuva isoladas nessa segunda-feira. E segundo a meteorologia, tudo indica que a terça-feira promete ser chuvosa aqui na capital paulista. Quem conta pra gente como fica o tempo é Mariana Armentano. Essa semana deve mesmo ser mais instável e fria aqui no Sudeste. As pancadas de chuva entre amanhã e sexta-feira devem ser mais frequentes, principalmente na faixa mais ao leste aqui da região. Apenas o Triângulo Mineiro, oeste e norte de Minas vão continuar com tempo firme amanhã. Já no sul do Brasil, uma massa de ar polar derruba as temperaturas e pode até gear em grande parte do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já na costa nordestina e no norte do país, tempo instável e quente. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima nessa madrugada de 8 e máxima amanhã à tarde só de 16 graus. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 11 e 15 graus, com céu nublado amanhã. Na capital fluminense chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 23 graus. E em Fortaleza, tempo firme, calorão na casa dos 32 graus amanhã. Agora, para o estado de São Paulo, o tempo promete temperaturas mais amenas, muita nebulosidade e chuvas. No oeste do estado, o sol aparece pouco e chove já durante a manhã. No norte, ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde e nas demais áreas, inclusive aqui na capital, chove a qualquer hora e a temperatura fica amena. Ficam entre 14 e 23 graus na cidade de Marília, entre 13 e 24 graus em Araraquara e na faixa leste, por causa do tempo mais fechado, faz frio. Em São José dos Campos, mínima de 12 e máxima só de 20 graus amanhã. Quem estiver na capital pode manter por perto o agasalho e não esquece o guarda-chuva, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 19 graus, com o tempo fechado por aqui. Aí na quarta, os termômetros ficam entre 12 e 18 graus e na quinta, entre 11 e 21 graus, ainda com chances de chuviscos.
Nos Estados Unidos, incêndio florestal já deixou mais de 38 mil desabrigados na Califórnia. Até agora, ao menos 6 pessoas morreram. O fogo, que começou há uma semana, continua se espalhando. 2 dos mortos são bombeiros que trabalhavam no incêndio que devastou mais de 360 mil metros quadrados de vegetação, além de centenas de edifícios. O incêndio está no 8º dia sem controle. O vento e o calor ajudam a espalhar o fogo. Há 2 outros grandes incêndios florestais na Califórnia. No sábado, foi declarado estado de emergência na região. Na Indonésia, terremoto matou 17 pessoas e deixou centenas de feridos. 5 mil pessoas estão desabrigadas. O abalo de ontem também isolou turistas que visitavam a montanha do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Cerca de 700 pessoas de várias nacionalidades ficaram presas depois do terremoto. Hoje à tarde, o grupo iniciou a descida com o apoio de equipes de segurança. Os tremores danificaram mais de 1.500 edifícios na Indonésia. Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo australiano condenado por esconder abusos sexuais de crianças por religiosos católicos. Philip Wilson, de 67 anos, é a mais alta autoridade da igreja condenada por acobertar crimes sexuais na Austrália. Ele foi declarado culpado de ocultar abusos cometidos por religiosos contra menores nos anos 70. O arcebispo nega as acusações. Em maio, ele pediu o afastamento de suas funções. Além do australiano, o Papa também suspendeu no sábado o cardeal americano Theodore McCarry, acusado de abuso sexual de um menor. Um novo relatório do voo da Malaysia Airlines, que desapareceu há 4 anos, aponta manipulação intencional da rota. O documento diz que o acidente com o voo MH370 pode ter sido provocado pela manipulação do controle do avião, que desviou sua rota inicial, mas não esclarece as razões de como isso aconteceu. De acordo com o relatório, as causas exatas só podem ser determinadas quando o avião for encontrado. Só alguns destroços do Boeing foram encontrados na costa africana. A localização do voo MH370 se tornou um dos maiores mistérios da aviação. O avião da Malaysia Airlines transportava 239 pessoas de Kuala Lumpur a Pequim. O avião da Malaysia Airlines voava com 239 pessoas de Kuala Lumpur a Pequim e desapareceu dos radares 40 minutos depois da decolagem. Morreu hoje em São Paulo, aos 99 anos, Erasmo Freitas Nuzzi. De aluno a diretor aqui na Faculdade de Jornalismo, Erasmo dedicou 6 décadas de vida à Fundação Casper Líbero. Nascido na cidade de Guaranésia, no sul de Minas Gerais, Erasmo Freitas Nuzzi chegou a São Paulo aos 14 anos de idade. Numa vida ligada ao jornalismo e à política brasileira, trabalhou em quase todos os grandes jornais do país e colecionou reportagens e histórias de bastidores, como o dia em que conseguiu uma entrevista exclusiva com o então recém-eleito presidente Getúlio Vargas, em 1950. Nuzzi seguiu o presidente até o sul do país e voltou para São Paulo com um furo jornalístico, manchete de primeira página. Eu disse, moço, o senhor no jantar de ontem e no almoço de hoje esteve escrevendo coisas. O que é que o senhor estava escrevendo? Eu disse, presidente, está aqui grafando as palavras que eu via. Então leia as suas anotações. E assim foi durante todo o tempo, quase 1 hora. Lendo e ele pedindo para apagar ou para escrever de outra forma. A edição do jornal foi triplicada, 3 vezes mais, por causa dessa documentação. Ao programa Edição Extra dos alunos da Faculdade Casper Líbero, Erasmo Nuzzi contou também sobre a trajetória de sucesso. Ele, que já trabalhava na Gazeta como taquígrafo, começou a cursar jornalismo. Se formou em 1953. Na Fundação Casper Líbero, foi de aluno a diretor. Passou 20 anos à frente da faculdade. Promovemos 2 congressos internacionais de literatura e jornalismo. Isso tudo fez o nome da faculdade se projetar. E daí, mais prestígio e mais crença entre o mundo da importância do curso de jornalismo. Já nos últimos anos de vida, Nuzzi se dedicou aos livros. Lia e escrevia. É autor de vários títulos relacionados à mídia.
Erasmo Freitas Nuzzi estava internado no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Aos 99 anos de idade, completados no início desse mês, ele já vinha enfrentando alguns problemas de saúde. Faleceu hoje, às 11 horas da manhã. O presidente do Conselho Curador da Fundação Casper Libero, Dr. Bandeira Lins, diz que a perda é grande do profissional e também do amigo. Ele é o responsável pela ampliação da faculdade, 61 anos completos de trabalho na Gazeta. É uma lacuna profunda nós perdermos o Nuzzi às vésperas do centenário, não é? O corpo do jornalista Erasmo Freitas Nuzzi vai ser cremado. A cerimônia está marcada para as 9 da noite na Vila Alpina. O ex-presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, José Tadeu da Silva, virou réu por improbidade administrativa. A ação foi movida em 2015 pelo Ministério Público Federal, que o acusa de burlar o processo eleitoral do Conselho em 2014 para beneficiar seu sobrinho e sócio, Vinícius Marchese Marinelli. Ainda segundo a investigação, José Tadeu teve a ajuda de outras 5 pessoas que também são réis na ação. Eles teriam retirado nomes de adversários políticos e até alterado o calendário eleitoral para beneficiar Vinícius, atual presidente do CREA. Segundo a defesa de José Tadeu da Silva, a ação é vista como uma oportunidade de elucidar os fatos e que ela não corresponde à verdade dos fatos. O CREA disse que vai se posicionar sobre o assunto, mas até agora não tivemos resposta. O fim de semana de futebol foi de goleadas de times paulistas no Campeonato Brasileiro. São Paulo, Corinthians e Palmeiras venceram e só o Santos tropeçou em casa jogando com o técnico interino no comando da equipe. Veja os gols. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Vasco abriu o placar diante do Corinthians. Iago Pikachu caiu na área após se enroscar com Fagner e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Pikachu foi para a cobrança e fez 1-0 Vasco. Na volta do intervalo, logo aos 3 minutos, Jadson viu a chegada de Romero e mandou na medida para o atacante paraguaio deixar tudo igual. Em seguida, Romero aproveitou o cruzamento de Pedrinho e, com muito estilo, virou o jogo. Aos 31, Matheus Vital caiu na área e o pênalti foi marcado. Jadson bateu e não desperdiçou, 3-1. Mas o dono da festa foi Romero. Nos acréscimos do jogo, ele recebeu o passe de Sheik, avançou e teve tranquilidade para fazer o terceiro dele em Brasília. Final, Vasco 1, Corinthians 4. No Allianz Parque, o Palmeiras, comandado por técnico interino, abriu o marcador diante do Paraná com esse chute de Bruno Henrique de fora da área, 1-0. O time da casa ampliou ainda no primeiro tempo, novamente com Bruno Henrique pegando o rebote de Arthur para fazer o segundo do Verdão e o segundo dele na partida. Na etapa final, Lucas Lima pegou a sobra da cobrança de escanteio e acertou no ângulo do goleiro, fazendo um golaço e fechando o placar para o Palmeiras, que até o fim de semana terá a volta de Felipão para o comando do time. Final, Palmeiras 3, Paraná Clube 0. O São Paulo foi a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro e saiu na frente. Aos 26 minutos, Reinaldo lançou Rojas, que tabelou com Everton e cruzou na medida para Diego Souza completar de primeira, 1-0. Aos 31 do segundo tempo, Reinaldo chutou, pegou o rebote e deu passe açucarado para Everton ampliar a vantagem do tricolor. Cruzeiro 0, São Paulo 2, placar final. Jogando na Vila Belmiro, ainda sem técnico titular, o Santos perdeu para o América Mineiro. Aos 37 minutos, Alisson fez uma carga por trás em Marquinhos dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rui bateu, Vanderlei ainda tocou na bola, mas ela entrou. 1-0 América, placar final. Pois é, e por falar em Santos, o time da Vila anunciou agora à tarde a contratação do técnico Cuca, ex-Palmeiras e Atlético Mineiro. Ex-jogador do Santos, no início dos anos 90, Cuca já treinou o time da Baixada Santista em 2008, em substituição ao Leão, mas não teve muito brilho não, viu? O contrato foi assinado até dezembro de 2019 e a apresentação dele deve acontecer amanhã. O novo técnico tem a difícil missão de tirar o Santos da 16ª colocação do campeonato. O time está apenas a um
ponto da zona de rebaixamento. O zagueiro são paulino equatoriano Arboleda sofreu um acidente de carro nessa madrugada na zona sul de São Paulo. O acidente foi na rua Atílio Inocente, região da Vila Olímpia. Além do jogador, 3 pessoas estavam com ele na hora da colisão. 2 mulheres e um amigo do jogador são paulino. O atleta não teve nenhum ferimento grave, mas as 2 mulheres ficaram levemente machucadas, mas passam bem. O carro bateu numa árvore e a perícia ainda não sabe o que provocou o acidente. O equatoriano Arboleda passa bem, mas foi dispensado dos treinos de hoje no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Economia, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, desacelerou e subiu 0,51% em julho. Segundo a FGV, o mês anterior, o índice tinha avançado 1,87%. No ano, o índice de inflação, que é usado como referência para a correção de contratos, como os de aluguel e imóveis, registra um aumento de 5,92%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação claramente está devolvendo boa parte da pressão que veio com a greve dos caminhoneiros. Além da queda dos índices, como aconteceu com o IGPM, está havendo até deflação, variações negativas de produtos agropecuários no atacado e no varejo. Foi o setor que teve mais problemas de desabastecimento e perda de produção em decorrência da paralisação em maio. Como os alimentos são um grupo de preços que pesa muito, podemos ter uma desaceleração ainda maior dos índices daqui para frente. Claro que não dá para pagar as altas maiores que tivemos em maio, junho e mesmo em julho. O relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda, mostra que o mercado mantém a previsão de inflação do IPCA deste ano em 4,11%, acima do que previa antes da greve, mas conta agora com variação mensal de 0,3% em julho e de apenas 0,07% em agosto. Não é apenas a normalização da oferta de alimentos e consequente queda de preços que vai produzir essa desaceleração. Os combustíveis também estão recuando, especialmente o etanol, e tem a fraqueza da economia. A projeção de expansão do PIB este ano está em apenas 1,5%, ritmo que ajuda a segurar os reajustes dos chamados preços livres, compensando até os reajustes mais pesados dos preços administrados, como energia. Diante desse cenário, perdeu força a expectativa por algum aumento da taxa básica de juros, sendo que o dólar, menos pressionado, também está colaborando nesse sentido, ao reduzir o risco de algum impacto maior sobre os preços e a inflação. Nesta semana, amanhã e na quarta, tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A previsão agora é de manutenção da taxa básica de juros em 6,5% ao ano. No momento de avanço mais forte da inflação, o mercado futuro de juros sinalizou por um bom tempo elevações da Selic ainda este ano, mas com a inflação cedendo e a economia sem muita força, elevar os juros só iria enfraquecer mais o processo de retomada da atividade. A não ser que as eleições ou algum fato externo mais relevante provoque alterações mais fortes do dólar, com reflexos da inflação, a perspectiva é mesmo de manutenção da Selic até o final do ano. Projeção que considera, inclusive, aumentos adicionais dos juros básicos nos Estados Unidos, que podem mexer com o fluxo de investimentos e até com o dólar. A questão é a condição de reação da atividade econômica aqui no Brasil, além do esforço que o Banco Central vem fazendo para derrubar mais os juros do crédito. Ajustes na taxa básica iriam na contramão desse esforço. Uma boa noite. As contas do setor público, que reúne União, estados, municípios e empresas estatais, tiveram um rombo de quase 14 bilhões e meio de reais no primeiro semestre. Apesar de estar no vermelho, é o menor déficit para o período em 3 anos, segundo dados do Banco Central. O resultado do primeiro semestre pode ajudar o setor público a atingir a meta fiscal, que este ano é de um déficit de até 161 bilhões de reais. A expectativa do brasileiro sobre o futuro é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência. Obrigada, Márcia, prazer, por estar conosco. Bom, as pesquisas mostram que o brasileiro está muito desalentado, muito apreensivo. E as eleições desse ano? Elas animam esse estado de espírito? Elas indicam a perspectiva de um futuro melhor?
Por enquanto, ainda há um desinteresse grande do eleitorado. Uma das últimas pesquisas que nós fizemos tem 42% dos eleitores que dizem que não tem interesse nenhum pela eleição. Há um desalento muito forte com relação à classe política, com todas as denúncias, os envolvimentos com corrupção, o avanço da Operação Lava Jato foi fazendo também com que as pessoas ficassem mais desanimadas, né? Eu acho que esse desinteresse ainda pode mudar ao longo da campanha, na hora que a campanha realmente começar, quando souberem exatamente quem serão os candidatos. Mas, de toda forma, é uma eleição onde o desânimo e a não perspectiva de empolgação com a eleição ainda está bastante forte. Comparado com eleições passadas, na sua experiência no Instituto, como Ibope, esse desalento, a desesperança, isso é muito maior agora do que em tempos passados, porque o Brasil já passou muitos momentos bem difíceis por diferentes razões. Sim, então, mas esse ano é mais forte. Se eu comparar esse mesmo desinteresse com a eleição de 2014, na mesma época, esse desinteresse era de 30%, e agora nós temos 42%. Em 2014, o 30% acabou chegando no final da eleição com 14%, 15% de pessoas ainda dizendo estarem desinteressadas. Então, eu acho que haverá uma diminuição, mas certamente vai ser maior do que em outras eleições. E isso pode remeter à anulação de voto, a nem comparecer, porque a multa, ela não intimida ninguém, né? Por não votar. Ou voto em branco. Vocês, quando pesquisam, têm indicadores de qual seria a tendência, considerando o desalento? Então, na última eleição, nós tivemos 10% de votos brancos e nulos na última eleição presidencial, no primeiro turno. Certamente, nesta eleição, esse índice será um pouco maior. Não dá para a gente saber ainda quanto. Hoje, se você com as pesquisas de hoje, ainda sem ter a definição do quadro dos candidatos, o índice de votos brancos e nulos é o dobro do que era nas pesquisas de 2014. O eleitor desenvolve um filtro para identificar o que é falso do que é verdadeiro, o que é performance e o que é verdadeira maneira de ser? Então, nas pesquisas qualitativas que a gente tem feito, que são para entender exatamente como é que é esse processo, o que nós percebemos é que há uma preocupação maior do eleitor em fazer um voto mais consciente, né? Então, a gente percebe nas pesquisas qualitativas de que eles estão preocupados para escolher melhor o seu candidato, né? Então, eles dizem: não vai ser qualquer proposta que vai nos conquistar, nós temos que ver o passado, que promessas foram feitas e que foram cumpridas, que promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Olha. Então, aparentemente, há uma conscientização de um voto mais informado. A gente tem que ver ao longo do processo eleitoral como isso vai se dar, mas neste momento há sim uma preocupação em escolher bem o seu candidato, porque também há um medo de que, dependendo de quem for eleito, o Brasil, na situação que está, fique ainda pior. Agora é interessante que tem muita gente que acha e comenta que nesse clima de desesperança, numa situação que é grave, com desemprego em nível tão elevado e a ideia de uma falta de perspectiva, que isso possa ser um chão muito fértil para o surgimento da figura de um salvador da pátria. E que leve aí no bico o eleitor brasileiro. Agora, você falando das pesquisas qualitativas, então me surpreende, quer dizer, essa chance de um suposto salvador da pátria, alguém que incorpore esse personagem, ela fica menor em função desse diferencial que você destacou agora? Então, eu não acredito que as pessoas estão buscando esse salvador da pátria, porque a gente vê também a preocupação das características do próximo presidente em relação em lidar com o Congresso, né? Então eles falam, bom, mas tem que ter uma certa experiência. Quando eles falam assim, eu quero um novo, eu quero o diferente, é um novo, é um diferente, mas que tem alguma experiência. Porque tem o Congresso que também as pessoas percebem que
o governo anda junto com o Congresso, né? Então, tem que saber lidar com isso. Então, também não é um tão novato. Eles querem um jeito novo de fazer política, uma pessoa nova, mas que não seja totalmente inexperiente na política. Tem a ver com idade, esse novo na política? É novo no plano das ideias ou novo jovem? Então, não é é novo nas ideias, na forma de enfrentar os problemas, não necessariamente de idade, não necessariamente de cargos ocupados, né? Certo. Existe uma sede por informação. Eu acho que o eleitor nós teremos muitos debates, eu acho que os debates serão muito importantes. Sim. Já que muitos dos candidatos não terão muito tempo de televisão. Então, a participação nos debates vai ajudar o eleitor. E a TV Gazeta tem a tradição de fazer o debate, sim, né? Sim. Já está tudo organizado. Sim, Bom, a última questão, bem rapidamente. Institutos de pesquisa. Quem não está bem na pesquisa desqualifica instituto assim a 3x4, né? Então, ele é ótimo e quem é ruim é um instituto. Mas, de qualquer forma, que mecanismo de defesa tem o eleitor brasileiro para saber se ele deve ou não deve confiar na pesquisa que está sendo divulgada? Se o instituto é confiável? Bom, o instituto ser confiável tem primeiro o histórico, né? Então, os institutos que trabalham há muitos anos no mercado e tem um histórico de outras eleições que pode ser observado. Todas as pesquisas divulgadas, elas são registradas no TRE, no TSE, então você pode entrar no site e consultar as pesquisas, lá consta que maneira que o Instituto está fazendo a pesquisa, metodologia, qual é o questionário que está sendo aplicado, quem está contratando a pesquisa, quem está pagando pela pesquisa, né? E a gente vê muito hoje, se você entrar, muito instituto cujo contratante é o próprio instituto. Aí é para olhar... Então, outra coisa que pode ser consultada, por exemplo, tem a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Então, se aquele instituto é ou não filiado da Associação de Empresas de Pesquisa, que é a entidade de classe que reúne a representativa de todos os institutos. Então, tem vários mecanismos que o eleitor pode usar para fazer a sua avaliação e o seu julgamento quanto a cada um dos institutos que estão divulgando as pesquisas. Márcia, muito obrigada por seus esclarecimentos tão importantes num ano como esse. Obrigada, foi um prazer. Boa noite. Obrigada. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. De segunda a sexta, 10h30 da noite no Todo Seu, Rony Fon traz entretenimento de qualidade para toda a família.